Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de Minitab para iniciantes. Esta é a aula de número 6. Hoje veremos a análise de capacidade de um processo. Vamos utilizar um estudo de caso do 31º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Este material se encontra disponível no site www.abpro.org.br biblioteca e aí o endereço do artigo. O foco deste trabalho é analisar a capacidade de produzir pacotes de sordas, uma espécie de biscoito muito típica no Nordeste. Foram recolhidos 150 pacotes de sordas durante 4 dias e os mesmos foram pesados. Posteriormente, foi realizada uma verificação de normalidade de dados para verificar qual análise de capacidade a ser utilizada. Uma análise com dados normais, gaussianos, ou com dados não gaussianos. Vamos ver aqui. Para a capacidade, usamos aqui os índices CP e CPK. CP, capacidade potencial, CPK, capacidade potencial de Kane. Chegaram a uma conclusão que o processo encontra-se incapaz ou inadequado. Um processo é capaz quando a capacidade potencial for superior a 1. No caso de capacidade potencial inferior a 1, nós temos itens não conformes acima de 2.700. O processo é incapaz. Entre 1 e 1,33, nós temos de 64 a 2.700 itens não conformes. É um processo aceitável. Uma capacidade potencial maior ou igual a 1,33 representa itens abaixo de 64. 64 itens não conformes. É um processo potencialmente capaz. O índice CPK foi criado por Kane. Ele propõe um índice de desempenho CPK que leva em consideração a distância média do processo em relação aos limites de especificação. O CP é centrado no valor nominal da especificação. Neste estudo de caso, os pacotes de sordas possuem 20 unidades e o peso de 600 gramas, podendo chegar até 750 gramas conforme foi verificado pelos pesquisadores. Esta empresa não estabeleceu especificações para a produção de seu produto. As embalagens devem conter 600 gramas, porém a inspeção de qualidade é deficiente nesta empresa. De acordo com o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, para um pacote de 600 gramas, um erro de 15 gramas é aceitável segundo a legislação. Então, nosso limite inferior seria de 585 gramas, 15 gramas a menos. Podemos usar 15 gramas a mais como um limite superior, sendo que for a mais de 600 gramas, está favorecendo ao consumidor. Porém, para a indústria, cada grama a mais é um prejuízo na fabricação destes biscoitos. Neste estudo de caso, para verificar se iríamos utilizar um estudo de capacidade normal ou não normal, foram levantados gráficos de normalidade para cada dia de verificação das amostras. Temos aqui o gráfico do primeiro dia e assim por diante. Temos os demais gráficos para o segundo dia, para o terceiro e quarto dia. Também tem um gráfico da média das amostras dos 4 dias. A partir do gráfico de análise de capacidade de cada dia, tentamos levantar uma tabela dos dados obtidos. Este histograma pode nos fornecer os dados, porém não temos a sequência correta dos valores lidos para atender uma curva normal. Nós chegamos a valores que não eram normais. Como é que resolvemos isto para montar uma carta de controle? Pois o trabalho não montou uma carta de controle. Decidimos montar primeiro a carta de controle para verificar se pela carta de controle nós chegamos a um processo fora de controle. Observe que nós temos o valor de desvio padrão e nós temos também o valor médio das amostras. Com estes valores, elaboramos 4 tabelas para gerar um gráfico de normalidade. Usamos uma ferramenta no Minitab que cria valores aleatórios. Vamos ao Minitab. Montamos 5 tabelas
onde nós temos aqui o valor do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia e da média. No primeiro dia, colocamos aqui os valores relativos a medições a cada hora. Como são 150 amostras e o estudo do caso não diz como é que é a coleta, entendemos que a coleta deve ter sido feita de hora em hora. Como o processo ocupa só uma parte do dia para a produção do biscoito e na outra parte a embalagem do produto, nós colocamos aqui a cada hora uma coleta de 30 amostras. Portanto, nós temos 5 subgrupos de tamanho 30. Uma vez que elaboramos os valores dentro das normais de cada coluna, coloquei numa única coluna esses valores, considerando como turno corrido. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e o quarto dia. Portanto, nós chegamos a ter aí 4 vezes 5, 20 subgrupos e cada subgrupo com 30. Então, nós temos 600 amostras. Vou mostrar para vocês como elaborei as tabelas com base no desvio padrão e na média dos valores de cada dia. Desloque o cursor até Calc. Clique em Calc. Desloque até Handle Data. Depois desloque até Normal. Clique em Normal e vamos criar dados aleatórios. Nós temos aqui 150 amostras por dia. Então vamos criar aqui um gráfico aleatório da distribuição baseado no desvio padrão obtido no segundo dia. Então 150 amostras. Vamos armazenar na coluna aqui do segundo dia. Então massa 2. Selecione massa 2. E vamos colocar aqui o valor médio do segundo dia. Vamos dar uma olhada. Valor médio do segundo dia. Aqui é o primeiro dia. Nós temos um valor médio do segundo dia. A média é 660,467. 660,47. E o desvio padrão é de 32,0101. Vamos lá, vamos colocar 32,0101. Vamos elaborar então agora os valores aleatórios. Temos aqui então 150 valores do segundo dia. Vamos verificar a nossa normalidade? Vamos em Stat, desloque o cursor até Stat, clique em Stat, Basic Statistics, vamos até Normality Test, vamos fazer um teste de normalidade da coluna massa 2, dos dados da coluna massa 2. Selecione, portanto, massa 2, temos aqui massa 2, e vamos dar um OK. Em nosso teste de normalidade, podemos ver que o p-value é de 0,458. Para a amostragem indicar normalidade, uma curva normal gaussiana, o p-value deve ser superior a 0,05. Portanto, estes dados realmente estão representando uma distribuição normal. Vamos retornar aos nossos dados. Elaboramos dados normais nos 4 dias do experimento, utilizando o desvio padrão e utilizando o valor médio, a média do nosso processo. Feito isto, eu coloquei tudo numa única coluna, como já indiquei para vocês. Temos 20 subgrupos de tamanho 30, portanto 600 amostras. Observemos melhor esta primeira coluna elaborada. Nós temos aqui então a primeira hora, 30 amostras. E vamos deslocando e vamos observando que até chegar em 600 amostras, nós teremos aí 20 subgrupos. Coloquei então todas as verificações diárias numa única coluna, distribuídas por 20 subgrupos com 30 amostras. Temos, portanto, 20 subgrupos com o tamanho de 30 amostras. 20 vezes 30, 600 amostras. Vamos criar nossa carta de controle. Desloque o cursor até Stat de Estatística, Cartas de Controle.
Variáveis, nós temos aí um subgrupo maior que 8, então x bar s são aí variáveis contínuas. Vamos clicar então em x bar s. Iremos escolher aqui a coluna massa. Selecione. O subgrupo, o comprimento do subgrupo é 20, ou colocamos aqui a coluna horas. Vamos colocar horas. Nos ajustes do x bar s, clique aqui em x bar s options. Vamos ver aqui as opções. Temos aqui valores estimados em s bar. Não vamos colocar limites. Podemos colocar aqui mais uma linha de 2 desvios padrões. Se vocês quiserem, coloquem 2 para ter mais uma linha na nossa carta de controle. Em Storage, selecione Means e Standard. É a média e o desvio padrão. Clique OK, nós vamos ter esse dado colocado na nossa worksheet. Agora OK novamente. A princípio, a nossa carta de controle indica que o processo está sob controle. Mas vejam só o valor, a média, 662 gramas, está muito acima do peso de 600 gramas. Nós estamos tendo aqui um processo que está precisando de uma melhoria na sua padronização. Ele atende, nós não vamos ter aí embalagens com menos de 600 gramas, não vamos ultrapassar o limite mínimo de 585 gramas, mas estamos trabalhando com valores muito altos, há um desperdício muito grande de matéria-prima. Esta empresa está tendo um certo prejuízo. Precisa melhorar a especificação do processo. Vamos retornar agora à nossa worksheet. Clique aqui para retornar ao worksheet. Temos aqui a nossa worksheet. Vamos dar uma olhada nos valores de média. Vejam que o Minitab colocou na worksheet a nossa média e o nosso desvio padrão do nosso processo. Vimos pela carta de controle que o nosso processo está sob controle, porém fora de especificação. Vamos fazer uma análise agora da capacidade do nosso processo. Desloque o cursor até Stat, clique em Stat. Desloque para Quality Tools. Depois desloque para Capability Analysis. Desloque para Normal. Já verificamos que nós estamos com dados que correspondem a uma curva normal gaussiana. Então selecione Normal. E agora nós temos que selecionar qual dos dados iremos utilizar para fazer análise de capacidade. No estudo do caso, eles pegaram a média dos valores de cada amostra. Portanto, vamos pegar aqui a média, selecione a coluna média. O tamanho do subgrupo é de 150 amostras, portanto 150. Vamos colocar aqui a nossa especificação mínima de 585 gramas, a especificação máxima de 615. Vamos ver em Options o nosso alvo é 600 gramas, coloque 600, clique depois em OK. Estimate, vamos verificar aqui, nós temos aqui uma amostragem aqui com subgrupo maior do que 8, então o S-bar, selecione o S-bar e clique em OK. Feito isto, agora podemos clicar novamente em OK. Temos agora a nossa análise de capacidade. Veja que o limite inferior, o limite superior e o alvo estão muito fora aqui dos valores encontrados no nosso processo. Temos um processo fora de especificação, um processo que está sob controle, porém está fora dos nossos limites inferior e superior, tendo como alvo 600 gramas e tendo aí uma tolerância aqui de 15 gramas para menos e para mais. Portanto, este processo não é capaz. E vejam, quando um processo é capaz, o CP e o CPK,
tem que ser de valores superiores a 1. Vejam só que o CP está em 0,43 e o CPK está em menos 1,37. Este processo não é capaz de trabalhar nas especificações de 600 gramas do pacote, com uma variação de 15 gramas para menos e 15 gramas para mais. Ou seja, esta empresa precisa fazer mudanças o mais rápido possível. Está perdendo muito dinheiro, muito material na fabricação dos seus biscoitos, das suas formas. Pessoal, vou encerrando por aqui e na próxima aula colocarei mais um estudo de caso de análise de capacidade de processos. Até mais!